Este é o seu resumo expresso sobre a ciência oculta por trás das nossas escolhas. Baseados nas pesquisas do Everton Andrade, vamos desconstruir a ilusão de que somos puramente lógicos e revelar as forças invisíveis que, na real, tomam as decisões por você. Primeiro, a biologia da decisão. Acha que a emoção atrapalha a razão? O neurocientista Antônio Damasio provou o contrário. Sem o sistema límbico processando as emoções, a mente não consegue dar valor às opções e a decisão simplesmente trava. É um marcador somático, aquele famoso frio na barriga. O cérebro não é um computador geladinho, ele está mais para um parlamento caótico, onde a fome, o estresse e o cansaço votam junto com a lógica. Segundo, o sequestro algorítmico. Como a gente opera por esses impulsos físicos, acabamos virando alvos fáceis para a tecnologia. Nós vivemos uma terceirização cognitiva, delegando escolhas diárias para a inteligência artificial. Os algoritmos usam o reforço intermitente, te dando recompensas imprevisíveis igualzinho a um caça-níquel, para induzir desejos. Eles viraram uma autoridade invisível ditando o que você deveria querer. E aí, se a gente delega até o pensamento, será que a nossa agência humana está atrofiando feito um músculo sem uso? Por fim, nós usamos a narrativa como escudo. Para dar sentido ao caos e justificar ações muitas vezes irracionais, a gente cria historinhas. Somos o homo narrans. Como o cérebro odeia informações aleatórias, a própria identidade vira uma ficção necessária e escolhas ditas racionais, na verdade, só mascaram desejos inconscientes. Então, quando você diz preciso mudar a narrativa, você está buscando a verdade ou só criando uma versão confortável para fugir da realidade? A verdadeira autonomia não exige mais força de vontade, mas sim uma baita higiene cognitiva para você não acabar sendo só um coadjuvante na história da sua própria mente. Geralmente a gente tem aquela ilusão de que, sabe, o nosso comportamento e as nossas decisões estão sob um controle totalmente lógico. É tipo dirigir. As mãos num volante ali, a rota mapeada. É a rota segura, né? Isso. Mas a ciência mostra que o cérebro, na verdade, ele toma a decisão antes mesmo da gente tomar consciência dela. Eu fico muito impressionada com isso. Então hoje a gente vai fazer uma exploração profunda nas fontes pesquisadas pelo Everton Andrade para entender quem ou o que está realmente com as mãos nesse volante. E a grande sacada desse material assim é cruzar a neurobiologia com a sociologia para quebrar de vez esse mito de que a gente é puramente racional. O dossiê cita aqueles estudos bem famosos do Antônio Damasio sobre os marcadores somáticos. Na prática, é como se o cérebro carimbasse, sabe, uma emoção em cada opção de escolha. Para ajudar a decidir rápido. Exatamente, para agilizar. Sem esse carimbo emocional, a gente simplesmente trava. Não decide nada, fica paralisado. Nossa, mas pensa bem, se a gente age por impulso emocional para poupar energia, o cérebro não estaria funcionando igual aquela ferramenta de autocompletar do teclado do celular? É uma ótima analogia. Ele meio que preenche o nosso comportamento com o estresse do ambiente ou o riso antes mesmo da mente racional processar o que de fato está acontecendo. O mecanismo é bem por aí mesmo. E isso acontece através dos nossos neurônios espelho, que operam por contágio social. Eles preveem e absorvem as emoções alheias, tipo, desde a euforia de um show até aquela onda de indignação coletiva na internet. O tempo todo. Pois é. E se o cérebro passa o dia inteiro tentando autocompletar o ambiente para economizar energia, a pergunta que fica é: quem está escrevendo o código-fonte original desse ambiente? Estruturas de poder, certo? Exato. É o que a pesquisa chama de poder algorítmico. A gente está vivendo uma verdadeira atrofia da decisão. Narrativas empacotadas acabam engolindo os fatos para manipular comportamentos em massa. Tanto que os próprios signos de poder mudaram bastante na sociedade ultimamente. Como assim mudaram? Ostentar um logotipo gigante, por exemplo, perdeu espaço para o chamado luxo silencioso. E o status máximo hoje é a soberania temporal, que é ter tempo livre por escolha própria. Pera, se ter tempo livre e reter a própria atenção é o novo símbolo máximo de luxo, então as redes sociais não são só um entretenimento. Com certeza não. Ao sequestrarem a nossa atenção o dia todo, elas seriam o maior mecanismo de empobrecimento moderno? Sem dúvida.
Elas corroem a autonomia de forma muito silenciosa. E para não ser engolido por esses sistemas, a gente precisa estabelecer uma distância segura das ameaças ao nosso redor. O material usa uma alegoria bem legal para ilustrar isso, a expedição de Aletheia. Ah, eu adorei essa parte. Imagina um grupo tentando cruzar uma ponte super perigosa. Essa alegoria é fantástica porque ela mapeia exatamente os perfis que ameaçam a sobrevivência da gente no dia a dia. Tem a Beatriz, que é a figura puramente egoísta, focada só em tirar vantagem financeira da travessia. E a Diana? Isso, a psicopata que corta a corda de segurança da ponte sem qualquer empatia. E claro, o Arthur, o narcisista. Perfeito. E o que o texto explica é o porquê da nossa biologia evolutiva repelir essas figuras naturalmente. A Diana cortando a corda não é só uma atitude maldosa, sabe? É uma ameaça biológica real à cooperação e à sobrevivência da tribo. Faz todo sentido. O nosso senso de justiça, mais profundo, foi moldado pela evolução justamente para identificar e expulsar esses indivíduos do grupo. Sabe o que é mais louco dessa dinâmica na ponte? É o Arthur. Porque o narcisista parece ser o dono da situação, mas no fundo, ele não seria o elo mais vulnerável da expedição? Sim, totalmente vulnerável. Quer dizer, se ele sobrevive única e exclusivamente da validação externa, ele entra em colapso total no minuto em que a plateia vira as costas. Exatamente. Sem plateia, a estrutura psíquica do narcisista simplesmente desmorona. Por isso, a saída para sobreviver a essas armadilhas do ego e a exaustão digital exige neuroplasticidade. A pesquisa fala em desenvolver as chamadas brain skills. Para transformar o estresse tóxico em algo útil. Isso, estresse, que é o estresse positivo focado no aprendizado. E a chave para isso é parar de focar no excesso do que foi inventado, tipo tecnologias e metas inatingíveis, e voltar a valorizar o que nos foi concedido. A biologia, a respiração. Os ciclos da natureza, e é aí que entra a gratidão em tudo isso. Mas não como uma regrinha de etiqueta, né? É como se a gratidão fosse tipo um patch de atualização cognitivo. Um download que transforma um erro no sistema, como um trauma, numa arquitetura neural totalmente nova e fortalecida. É uma ótima analogia, mas com uma diferença crucial aí. Um software atualiza com um único clique. A gratidão exige repetição diária para realmente religar essas sinapses. Dá trabalho. Dá, porque quando ativada repetidamente, ela vira um estado biológico real que derruba o cortisol e eleva a dopamina no cérebro. Então, no fim das contas, a experiência humana é uma órbita eterna entre a manipulação dos signos sociais e a nossa própria busca por soberania emocional. Uma verdadeira corda bamba diária. O que deixa uma provocação intrigante para quem está acompanhando a nossa análise hoje. Considerando que a neuroplasticidade esculpe fisicamente o córtex cerebral baseada naquilo em que a gente foca continuamente, qual forma física exatamente está moldando neste exato instante, baseada puramente nos estímulos digitais consumidos nas últimas horas?